Okay, if anybody needs a translation, can take the headphones on the back. You good, Aaron? Ok, sounds good. So, irmãos, é uma alegria ter todos aqui, uma alegria ver a Tabata novamente. A Tabata voltou, seja bem-vinda, fez uma boa viagem, aqui está conosco novamente. Temos também a Sara e a Maria Eduarda, bem-vindas, são familiares do Renato e da Paty. Temos o Nathan, o pai do Jean-Luc e a sua avó Susana. E sua avó Susana. Estamos muito felizes com a presença de vocês. Irmãos, para a gente tentar ganhar tempo, porque eu quero terminar o culto dentro do horário, vou dar os avisos rapidamente. Ontem tivemos uma vigília aqui ontem à noite. Se você não veio, você perdeu. Estava muito bom, digo por mim. Estava muito gostoso. Foi uma bênção. Vamos estar procurando fazer outras dessas. Não perca a próxima. Foi muito bom, estava muito gostoso aqui ontem à noite. Esta semana nós vamos ter os small groups. Vai ser anunciado pelas redes sociais, os locais, tudo certo. Vamos ter o nosso estudo normalmente na quarta-feira online. Mas eu gostaria que vocês tomassem nota agora, marquem bem o que nós vamos estar falando, porque são os avisos dos eventos que vamos ter no final de ano. Domingo que vem, dia 22, será o nosso culto de Natal. Assim que nós vamos estar celebrando, hoje nós tivemos a cantata infantil, e domingo que vem será o nosso culto de Natal. Depois do culto, nós teremos um café aqui embaixo, um pouco maior do que nós habitualmente temos ali atrás, para a gente poder ter um momento de confraternização. Então, domingo que vem, dia 22, nós teremos nosso culto de Natal. Amém? Dia 29, final de semana seguinte, nós teremos o nosso culto de ação de graças pelo ano que nós tivemos. Então, nesse culto de ação de graças, dia 29, nós teremos o batismo da filha do José Frazão. Todos conhecem, eles já estão frequentando com a gente. Dia 29 nós teremos o batismo, teremos Santa Ceia e teremos jantar. Se alguém mais quer se batizar, pode procurar a gente, ainda dá tempo. Nós vamos estar fazendo um discipulado express a partir do domingo que vem. Então, se alguém quiser se batizar, se alguém tem interesse em se batizar, pode procurar a gente vai estar preparando tudo isso. Então, dia 29, temos culto de ação de graças pelo ano, batismo, Santa Ceia e o jantar depois, um jantar de comunhão aqui embaixo. Amém, irmãos? Amém. Que mais que nós temos? Antes de nós passarmos para a palavra. Irmãos, vamos começar uma campanha a partir do mês de janeiro, mas a campanha, na verdade, você pode começar a fazer as suas doações a partir de agora. Como todos vocês sabem, nós ajudamos vários missionários, e dos trabalhos que nós fazemos, nós mandamos vitaminas para a África. E está chegando o momento, eles já entraram em contato com a gente, que a última remessa que foi mandado já está terminando, então nós vamos começar uma campanha. Você pode fazer a doação de vitaminas esse ano, porque nós vamos estar fazendo uma remessa agora. Se você tem interesse de saber um pouco mais, pode procurar a Cris ou a Fabiola. Eles podem dar mais informações para vocês de como vocês podem estar ofertando. Mas a partir do ano que vem, a partir do mês de janeiro, eu gostaria de lançar um desafio para vocês. Vocês lembram que nós falamos no mês de novembro? Vocês lembram que nós estivemos falando a respeito de finanças? Lembram que Deus tem um propósito pelo qual Ele nos abençoa financeiramente? Vocês lembram de tudo isso? Amém? Pois então agora chega o momento de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos. Eu gostaria de animar a você orar ao Senhor, buscar a Ele e colocar um valor no teu coração. Não estou falando de grande quantidade. Se você esteve aqui no mês de novembro, você entende isso. Não importa a quantidade, mas sim a intenção do coração e honrar a Deus com aquilo que nós temos. A partir do mês de janeiro, durante todo o ano de 2025, nós queremos pessoas que estejam comprometidas de estar ofertando precisamente para as vitaminas, para que nós não tenhamos que estar sempre quando está chegando a hora de fazer a campanha, nós temos que, na hora de enviar, ter que estar fazendo campanha e tudo mais. Então, você pode colocar um valor no teu coração, procure a Cris, procure a Fabiola, converse com elas e faça algo durante todo o ano de 2025. É um desafio que eu estou fazendo para você. Algo para você fazer diferente.
Estabeleça um valor, ore ao Senhor, consagre aquilo e uma vez por mês procure elas ou o valor ou a forma que você quiser fazer. Mas faça algo. Porque todo esse dinheiro que estará sendo arrecadado, nós estaremos comprando as vitaminas e enviando desde aqui para eles lá. É uma forma pela qual eles estão conseguindo pregar o evangelho ali na África. Nós temos a missionária Sônia, que nós ajudamos também. Então, se você quer saber um pouco mais a respeito do projeto, pode procurar a gente pode explicar mais para você. Ao largo do ano 2025, a gente vai estar fazendo isso, mostrando um pouco mais o trabalho que está sendo feito lá. Mas eu te desafio a você fazer de repente você nunca fez isso. De repente você nunca teve esse propósito, essa intenção no teu coração de dizer assim, vou fazer uma oferta durante todo um ano. Entende? Então, eu te animo a fazer isso. No início do ano que vem, nós vamos estar orando por todos aqueles que colocarem esse desejo no seu coração. Nós vamos estar fazendo uma oração especial e específica, mas faça isso. Se comprometa, porque vocês sabem, tudo que nós fazemos aqui, a palavra do Senhor diz lá em Provérbios, aquele que ajuda o pobre, ele empresta a Deus. Nós hoje temos uma situação favorável, nós não temos falta de nada. As vitaminas que nós compramos e mandamos para lá, meus irmãos, são vitaminas que você vai no supermercado e você encontra na prateleira. Mas eles não têm acesso a isso ali, ou lá. Então, eu te animo, faça isso, porque de alguma forma você vai estar fazendo a obra do Senhor. Amém? Creio que era isso, a respeito dos avisos. Eu não sei se vai ter culto das crianças hoje. Não? Ok. Irmãos, vamos passar direto para o momento da nossa palavra. E porque eu também quero ver se nós conseguimos acabar o culto a tempo. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de João, capítulo 1, versículo do 1 ao 5. Livro de João, capítulo 1, versículo 1 até o 5. A palavra do Senhor diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. E o Verbo se fez carne, lá no versículo 14. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito. E a Ti, Espírito Santo, que nós te pedimos, toca em nossos corações, prepara os nossos corações para receber esta palavra. Ajuda-nos, Espírito Santo, a poder entender essa palavra e fazê-la frutificar em nossos corações. Se Tu não trabalhar em cima dessa palavra, são palavras vazias que eu solto pela minha boca. Mas eu te peço, Espírito Santo, faça ela frutificar e brotar em nossos corações. Em nome de Jesus. Irmãos, como eu falei, a apresentação das crianças me economizou uma boa parte do sermão, porque eles já contaram uma boa parte do que eu gostaria de falar hoje. Mas, para fazer uma pequena introdução, para aqueles que, de repente, ainda têm dúvida a respeito da existência de Jesus, da divindade de Jesus. Você sabia que existe mais provas da existência de Jesus do que da existência de Maomé, por exemplo, ou de Buda? Existem muito mais provas da existência da pessoa de Jesus. Agora, o que a palavra do Senhor nos diz? Quando João está escrevendo a sua palavra e diz assim que o Verbo se fez carne, nós entendemos que o Verbo é uma palavra, é a palavra em si. Quando João está escrevendo isso, dizendo que o Verbo se fez carne, nós temos que lembrar que Deus, quando criou todas as coisas, Ele criou através do quê? Da palavra. Deus não tocou em nada, Ele simplesmente deu a ordem e as coisas vieram a existir. É por isso que quando nós lemos a palavra, nós entendemos que diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele. Mas de repente você pode perguntar, onde estava Jesus?
Por que Jesus só aparece aqui na frente? Onde estava Jesus na criação? Jesus sempre esteve, ele sempre existiu e ele sempre existirá. Jesus, ele está fora do nosso tempo cronos. Então, nós entendemos isso quando lá na criação, Deus diz assim: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Ele diz em plural, existe mais de uma pessoa fazendo a criação naquele momento. Nós sempre assimilamos a criação com Deus, mas naquele momento nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como que eu sei que o Espírito Santo estava ali? Porque se você ler Gênesis, você vai entender que o Espírito de Deus, ele pairava sobre a face da terra, sobre a face do abismo. É só você ler e você vai entender toda essa parte. Mas durante a criação do homem, quando ele está ali, que é a única coisa que Deus coloca as suas mãos realmente para poder fazer, porque em todo demais ele simplesmente falou. Quando ele está fazendo, ele diz para os outros dois que estão junto com ele, Jesus e o Espírito Santo: façamos o homem segundo a nossa imagem e a nossa semelhança. Então nós entendemos que Jesus, ele sempre existiu. Ele é o verbo, ele é a palavra, através dele todas as coisas vieram a existir, todas as coisas vieram a se tornar. É isso que a palavra do Senhor está nos dizendo. Mas quando João está falando isso, meus irmãos, nós temos que entender um contexto. Nós temos que entender que para o povo judeu, o verbo era um agente da criação, assim como nós também entendemos. Era um agente da criação, uma parte da criação. Era a fonte de mensagem para o seu povo. Agora, para o povo grego daquela época, era o princípio da razão que governava. Ou também era um pensamento que ainda estava na mente da pessoa. Ou seja, para eles, quando falava do verbo, quando se falava da palavra, eram duas coisas diferentes. Para um era o agente da criação e para o outro era um pensamento que ainda estava antes de ser formado, antes de se tornar realidade. Para os judeus, a palavra, aquela frase onde João diz assim: o verbo era Deus, para eles era uma blasfêmia. Como poderia a palavra ser Deus, se ele era um agente da criação? Não poderia ser Deus. E para os gregos, quando diz assim: o verbo se fez carne, como pode o verbo se fez carne? Como pode uma palavra se tornar carne? Para eles, isso era uma loucura, impossível de acontecer, é algo impensável para eles. Mas quando João fala a respeito disso, ele está falando da pessoa de Cristo. Então entra em conflito, causa um choque na cabeça dos judeus e dos gregos, dizendo: o que está acontecendo aqui? Mas o que é Jesus para nós? O que é o verbo para nós? O verbo para nós, ele é e sempre será as boas novas. Sempre será o evangelho. Sempre será a salvação. Amém? Vocês estão comigo? Amém. João Batista fala de Jesus como alguém grande. João Batista se refere a ele como o homem que ele não era digno de desatar as sandálias dos seus pés. Outro dia eu escutei um pastor falando, dando um exemplo, ou tentando exemplificar Cristo. Ele diz assim: Deus é tão grande, Deus é tão imensurável, tão impossível de entender, que ele pegou uma parte e fez carne, para poder se revelar ao homem, porque nós não poderíamos ver a sua glória, nós não podemos ver tamanha glória. Então Jesus se fez carne, como diz a sua palavra, e habitou entre nós. Por que ele fez isso? Por causa do estado que nós nos encontrávamos, pelo estado pelo qual nós estávamos sem salvação. Hoje nós continuamos em pecado. Muitos de nós, sim, a cada dia nós estamos buscando mais ao Senhor, pedindo perdão pelas nossas vidas, mas essa é a diferença. Antes nós não tínhamos acesso a isso, todos nós sabemos disso. Agora, João relata ele como alguém grande, do qual ele não era digno nem sequer de desatar a sandália dos seus pés. Mas mesmo assim, Jesus, ele se despiu de toda a sua glória, se despiu de tudo aquilo que ele é, se fez carne, habitou entre nós e provou, mostrou para nós. Eu gostaria de outro dia nós estarmos falando um pouco da humanidade de Jesus,
Muitas pessoas dizem que Jesus, quando esteve entre nós, ele era Deus. Sim, ele continuava sendo Deus, mas ele, no nosso meio, ele não usou os seus atributos de Deus. Aí você pode dizer, e como ele fez tantas maravilhas, como ele fez tantas coisas, o que ele disse no final de tudo? Ele diz assim, que nós faríamos coisas maiores do que ele fez. E ele fez coisas grandes. Por quê? Porque era o poder de Deus que operava na vida de Jesus. Mas todo o tempo que ele teve aqui, ele foi humano. Ele não usou nenhum dos seus atributos. Quais são os atributos de Deus? Em que momento você vê Jesus sendo onipresente? Quando ele habitou entre nós. Em que momento você vê Jesus sendo onisciente? A palavra do Senhor não nos mostra nenhum desses momentos. Todos os momentos que ele teve aqui, ele sofreu as mesmas tentações que nós sofremos. Mostrando que é possível. Porque se Jesus venceu, nós também podemos vencer. Então, se para nós Jesus, ele é as boas novas, nós temos recebido ele como boas novas? Uma boa notícia, meus irmãos, é sempre uma alegria. Não tem aquele ditado que se diz que a notícia ruim chega logo? Mas quando a notícia boa ela chega, ela vem com alegria. Por isso se chama boas novas. Agora, como nós temos recebido essas boas novas? Hoje nós tivemos uma demonstração, uma celebração, de certa forma, nos mostrando o que aconteceu. Foi exatamente dia 25 de dezembro, nós sabemos que não foi, mas celebramos este dia, comemoramos este dia como o nascimento de Jesus, o dia em que a salvação chegou para nós. O dia que a salvação realmente foi efetiva, foi no dia que ele entregou a sua vida, mas no momento que ele chegou, que ele veio a esse mundo, a salvação chegou a este mundo. Vocês creem nisso? Amém? Não quero estar falando só para mim aqui. Agora, se ele é as boas novas, como Jesus se apresenta para nós? Como ele diz que ele é? Vamos ver o que a palavra do Senhor diz lá em João, capítulo 14, e versículo 6. Jesus, ele se apresenta como o único caminho. Jesus se apresenta como o único caminho, não existe outro caminho. Não existe outra forma de chegar a Deus, a não ser por Cristo. Existem muitas religiões, existem muitos deuses, mas somente existe um Deus verdadeiro, e somente existe um caminho até esse Deus verdadeiro. Não há outra forma, não existe um atalho. Não tem como você chegar a Deus se não for por Cristo. Nós temos que entender isso. Nós temos que entender que sem Deus nós não somos nada, mas sem Cristo nós não temos acesso a Deus. Jesus diz assim: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele é o único caminho pelo qual nós podemos chegar a Ele, a Deus. Aí de repente você pode estar falando, mas por que está contando tudo isso? Eu já sei disso. Se você sabe disso, você está nesse caminho? Você está nessa verdade? A minha pergunta hoje é: se você crê que Jesus é o Filho de Deus, você crê que Jesus é o Filho de Deus? Amém? Amém? Se você crê que Ele é o Filho de Deus, você tem que crer que Ele vai voltar um dia. Ainda que muitos tenham esquecido disso, Jesus um dia Ele vai voltar para nos buscar. Eu creio nisso, porque é assim que diz a sua palavra. E Ele nunca falhou, e Ele nunca falhará. Agora, você não pode crer parcialmente. Existem muitas teorias, mas o que a palavra do Senhor diz é que um dia Ele vai voltar para nos buscar. Mas muitas pessoas estão esperando por esse dia e já morreram. Exato. Enquanto você tem a vida, enquanto você tem a possibilidade de caminhar, de respirar, de pensar por você mesmo, você tem a possibilidade de escolher o caminho que você quer tomar. Depois que, como diz em Provérbios, Salomão dizendo, depois que a lâmpada dos seus olhos se apagarem,
aí não tem mais esperança. Nós vimos que o ladrão na cruz, até ali, ele teve a esperança. Um escolheu o lado certo, o outro não escolheu. Qual caminho você vai escolher? Existe uma história, meus irmãos, que essa eu vivi. E eu estava na igreja aquele dia e aquilo me tocou muito. Eu gosto sempre de contar essa história. Um pastor que é conhecido nosso, ele é pastor na Suíça. Chegaram para ele e começaram a confrontar ele com relação à existência de Jesus, com a volta de Cristo e toda essa coisa. Então, essa pessoa falou assim, cara, para esse pastor, se você estiver errado, já parou para pensar nisso? Já parou para pensar, tipo assim, todo o tempo da tua vida que tu poderia ter desfrutado? Porque, tipo, e se depois que você morre não existe nada, simplesmente se apaga e acabou? E se depois que você morre acontece outra coisa, não aquilo que você espera, se Jesus não é essa pessoa que você pensa que Ele é? Ele falou, não, eu já parei para pensar nisso. Porque eu acho que todo bom cristão, em algum momento da sua vida, ele foi confrontado à sua fé. Eu nasci num lar cristão, meus irmãos, e durante toda a minha trajetória, chegou um momento da minha vida que eu questionei a existência de Deus. Eu também, acho que todo bom cristão teve esse momento. Agora, fizeram essa pergunta para ele, ele disse assim, sim, eu já fiz essa pergunta para mim mesmo. E a solução, ou o resultado de tudo aquilo foi que quando eu sou crente, pelo fato de eu ser crente, de eu crer na Bíblia, de eu crer em Deus, de eu crer em Jesus, eu me tornei uma pessoa melhor, o melhor cidadão, o melhor pai, o melhor marido. Eu não perdi nada. E se depois que acabar tudo eu tiver errado, o que foi que eu perdi? Eu não perdi nada. Agora, ele fez a pergunta de volta para a pessoa, e se você estiver errado? O que acontece? Quem perde mais? Porque se eu estiver certo, além de todos esses benefícios que eu tive, quando essa vida acabar, eu tenho uma eternidade com Ele. Agora, se você estiver errado, o que vai acontecer? Para onde você irá? Segundo a palavra do Senhor. Irmãos, muitas pessoas elas têm escolhido viver na perdição. Não porque a Bíblia não é, as coisas não são como estão se falando. Agora estão tentando reescrever a Bíblia. Porque dizem que a Bíblia é muito antiga. Ela foi escrita para outro tempo. Desculpa, meus irmãos. A palavra do Senhor, essa palavra daqui, ela se renova dia a cada dia. Todos os dias ela se faz nova. Você lê, parece que essa palavra se adapta. Agora, se você não quer ser confrontado pela palavra, é claro que ela tem que ser reescrita. É claro que tem coisas que têm que ser aperfeiçoadas para os nossos dias atuais, se você não quer ser confrontado pela palavra. Mas, meus irmãos, eu não sei vocês, mas eu prefiro ser confrontado pela palavra, porque a palavra do Senhor diz assim, que a verdade, nós conheceremos a verdade, e a verdade nos libertará. Eu prefiro ser livre e ter a escolha disso, do que ir por inferno sendo enganado. Nós sempre temos assumido o compromisso, aqui nesta igreja, de estar pregando a palavra. E é o dia que a palavra deixar de me confrontar, algo está errado. Algo não está certo. Porque nós temos que ser confrontados pela palavra. Todos os dias nós podemos melhorar. Jesus disse que Ele é o único caminho. Se existe somente um caminho para poder chegar num lugar, você não pode ter um atalho, não tem outra forma de você chegar até lá. Se você não está nesse caminho, a pergunta é, aonde você está indo? Não tem como, meus irmãos, fazer uma via de acesso para poder chegar até o Pai. Para poder chegar a um lugar, se só existe um caminho, você tem que seguir aquelas regras, você tem que seguir o que aquela palavra está dizendo. E se tem um caminho, tem que existir um final, tem que ter uma porta. E o que é que Jesus conta para nós? Vamos ver o que a palavra diz em João capítulo 10. 10 e 9. Diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á, e entrará e sairá, e achará pastagem. O ladrão não vem senão para roubar,
a matar e a destruir. Mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Se você ler um pouco o que Jesus está falando um pouco antes, você vai entender que ele está usando uma parábola para poder explicar tudo isso. Ele está falando, comparando-nos com as ovelhas, e que somente existe uma porta. Só existe somente uma forma de chegar até o Pai, como nós estamos falando. Jesus se identifica como a porta. Ele se identifica como o caminho. Mas também Jesus se identifica como a luz. Eu amo o livro de João. A forma como que João escreve. A forma como João relata Jesus. João, ele tem aquela forma amorosa. Eu sempre brinco. João diz que ele era o discípulo amado. Ele mesmo se auto-intitula o discípulo amado. É um pouco suspeito, estou brincando. Mas a forma como ele fala de Jesus é linda. Jesus diz assim, lá em João capítulo 8 e versículo 12. Falou-lhes, pois, Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz de vida. Sabe aonde Jesus falou isso? Jesus estava no templo, aonde eles acendiam umas lâmpadas para simbolizar as colunas de fogo no deserto. Quando o povo de Israel, vocês lembram dessa parte? Quando o povo de Israel se movia durante a noite, existia uma coluna de fogo para poder manter eles em temperatura e também para iluminar. E durante o dia era uma nuvem. Então, em memória a isso, no templo eles acendiam umas lâmpadas para fazer como colunas de fogo para simbolizar isso. Aí Jesus está lá dentro do templo nessa hora. Ele está lá nesse lugar e ele diz assim: vocês confiam nisso? Eu sou a luz do mundo. Aí você continua lendo mais para baixo, você vê os fariseus dizendo: quem que é esse? Como ele pode dizer que ele é a luz do mundo? Ele diz: eu sou a luz do mundo. Quem estiver em mim não andará em trevas. Nós temos que crer em Jesus em todos os parâmetros, em tudo aquilo que ele diz que ele é. Sabe por que nós devemos de crer em Jesus? Porque ele diz que ele é tudo. Ele é tudo que nós precisamos. Ele se revela como o pão de vida. Ele se revela como o pão que alimenta a nossa alma. Ele se revela como Salvador. Ele se revela como protetor. Ele se revela como guia. Ele se revela como a luz. Ele se revela como a porta. Ele se revela com o caminho. Ele se revela com tudo aquilo que é necessário para nós. Então, por que nós temos escolhido viver na perdição? Irmãos, se Deus é mais do que suficiente para nós, e nós não estamos sentindo essa falta dele, o que é que nós estamos nos alimentando? O que é que nós temos colocado no lugar de Jesus? Ele tem um lugar em nossas vidas, todos nós sabemos, a palavra do Senhor nos indica isso. O que é que tem tomado o lugar dele? Vamos ler João capítulo 14 e 15, prometo que eu estou quase acabando. João capítulo 14, versículo 15. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Nós vamos ler o versículo 15, o 21 e 27. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai. E eu o amarei e manifestarei a ele. E me manifestarei a ele. Deixo-vos a minha paz vos dou. Não os dou como o mundo os dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus,
credes também em mim. Eu vos dou a minha paz. Eu fui uma pessoa que nasci e me criei num lar evangélico durante toda a minha vida. Quando nasci, meus pais já eram evangélicos. Mas chegou um momento da minha vida que eu tive que decidir se eu gostaria de seguir a Cristo ou não. Chegou um momento da minha vida que eu decidi tomar essa decisão. O interessante é que eu tinha me criado dentro desse lar evangélico, dentro da igreja, fazendo apresentações como essas. Ia nas escolas dominical. Podia me chamar de rato de igreja, porque eu estava sempre lá. Só que eu nunca tinha tido um encontro real com Cristo. Você vir à igreja não te faz crente. Você crer em Jesus te faz crente. Porque você crê. Agora, existe uma diferença entre você ser crente e você ser filho. Vocês lembram? 2 finais de semana atrás, adoção. Falamos sobre adoção. Eu escolho ser filho. Mas chegou um momento, meus irmãos, que eu tive um encontro real com Ele. Desde quando eu decidi seguir a Ele, 12 anos de idade, 12 para 13. Aceitei Ele como meu Salvador. Mas você não tinha nascido num lar evangélico? Sim. Mas a palavra de Deus diz assim, que se com tua boca confessares, serás salvo. Não basta com crer. Não basta com ser uma boa pessoa. A palavra de Deus não diz assim que aqueles que são bons chegarão ao céu. A palavra do Senhor nos diz assim, que não será por obras que nós chegaremos ao céu. Ela diz muito claro. Ela diz, a fé sem as obras é morta, mas as obras sem a fé, ela também é morta. Não basta com querer ser uma boa pessoa. Tem que se submeter à palavra. E quando eu digo se submeter à palavra, meus irmãos, eu estou falando para você que é a coisa mais maravilhosa que pode existir na vida de uma pessoa. De repente você pode estar com o seguinte pensamento: fazer parte de uma religião. Eu não estou te falando a respeito de religião. Eu estou falando de Cristo, do Salvador do mundo, daquele que veio para trazer liberdade a todos nós. De repente você que é crente há muitos anos está aqui e está dizendo: eu não preciso dessa palavra. Não? Tem certeza? Eu decidi seguir a Ele. 12 anos de idade. Com 19 anos de idade, foi onde eu fui ter um encontro real com Ele. E a partir daquele dia foi quando a minha vida mudou. Foi no momento que eu decidi deixar tudo, e me entregar a Ele. Então, deixa eu te falar, que até os 19 anos de idade, o que eu tinha aqui dentro era um vazio. Mas você não estava na igreja? Sim. Você não cria em Jesus? Sim. Mas como eu te falei, não é suficiente. A partir daquele dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu gosto de brincar que eu fui na igreja porque minha esposa hoje me convidou. Na época era só interesse, né? Ainda. Eu gosto de brincar dizendo que eu fui por Maria e fiquei por Jesus. O nome dela não é Maria, é Pâmela, para quem não sabe. Mas eu cheguei aquele dia, ela ajudava a mãe dela no trabalho com as crianças. Eu entrei na igreja. Quando eu entrei na igreja, eu senti alguma coisa diferente. Eu levava um tempo buscando e pedindo ao Senhor que eu queria ter um encontro real com Ele. Eu sabia o vazio que eu tinha dentro. Eu entro, me sento na igreja, me sento lá no fundo. E era uma igreja assim, num porte mediano.
E chegou um momento que o pastor falou assim: agora nós vamos escutar o grupo de louvor. Eu creio que eu já contei isso aqui uma vez. Aí eu lá de trás, assim, estava eu e um amigo meu, só dei uma olhada assim para ver. Irmãos, depois eu pedi perdão para Deus. Estava um rapaz na frente de um teclado, um violão cruzado nas costas, assim. Uma bateria, que não era uma bateria como essa. A bateria estava bem judiada. Mas o baterista também estava judiado. E 2 pessoas para cantar. Aí eu pensei assim: nossa, o que vai sair dali, hein? Aí aquele rapaz começa a tocar aquele piano. E na medida que ele vai tocando aquele piano, alguma coisa começa a mover aqui dentro, que eu não conseguia entender. E está falando um rato de igreja, lembra disso? Alguma coisa começou a mover aqui dentro diferente. Aí ele termina de fazer aquele solado com o piano. Ele puxa aquele violão que estava cruzado nas costas, começa a tocar. E começa a cantar uma canção assim, ó. O meu Deus não está morto, nem pendurado num madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está bem vivo, está olhando para você. O meu Deus quer acabar com este sofrer. E a canção é maior. Somente eu sabia o que eu estava sentindo. Toda uma vida de vazio. Se você me perguntasse da Bíblia, eu sabia. Meus pais me ensinaram a Bíblia. Meus pais me ensinaram a palavra. Meu pai me colocava sentado ali aprendendo, lendo a Bíblia. Me fazia eu ler a Bíblia para ele. Não porque ele não sabia ler, porque ele queria que eu aprendesse a palavra do Senhor. Mas eu ainda não tinha tido um encontro real com ele. Naquele dia, o Senhor começou a tocar e fazer algo diferente na minha vida. Pouco tempo depois, eu fui cheio com o Espírito Santo. Uma coisa que eu desejava muito. E aí sim, quando eu fui cheio do Espírito Santo, você já conhece essa história. Tudo mudou na minha vida. Agora, meus irmãos, no lugar daquele vazio que parecia um oco aqui dentro, algo que... Sabe o que entrou? Entrou algo que começou a queimar aqui dentro. Que a única explicação que eu posso dar para você, a única palavra que eu posso usar é dizer queimar. E sabe o que é interessante? Aquilo nunca parou de queimar. O amor de Deus começou a queimar aqui dentro do meu coração. E aí eu me tornei um apaixonado por Ele. Eu me tornei uma pessoa extremamente apaixonada por Cristo. E quando você se apaixona por alguma coisa, você quer agradar. E é aqui onde entra a diferença. É aqui onde entra a diferença que você não tem problema em se submeter à sua palavra, porque você faz aquilo com gosto. É uma questão de relacionamento. Então ele diz: se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Eu não sei como está a tua vida. Eu não sei como você se encontra. Mas uma coisa eu sei e eu posso te garantir ela. Se você decide seguir a Cristo, se você decide entregar a sua vida a Cristo, não estou falando de religião, não estou falando nada disso, não estou falando de placa de igreja. Ontem à noite eu brincava com a minha esposa ainda, e falei aqui na vigília. Eu tenho uma alegria tão grande com essa igreja, que nós não temos problema com placa de igreja, nós não temos problema com ministérios, nada disso. São 16 missionários que, para a glória de Deus, nós ajudamos. E tudo de ministério diferente, meus irmãos. Nós ajudamos pessoas lá na Índia, Brasil, Europa. Para a glória de Deus, nós fazemos isso. E nós não temos problema com placa de igreja. Por quê? Porque o que nós pregamos aqui é o reino de Deus. Nós pregamos o reino de Deus. Nós vamos um pouco mais além. Vamos além da placa da igreja, nós vamos além disso daqui. Nós queremos estabelecer o reino de Deus aqui neste lugar. Por isso que o nosso compromisso é aqui com a palavra. Por isso, meus irmãos, que a palavra do Senhor diz assim: se me amardes, não é se amardes a placa da igreja, não é se você amar o pastor, não é se você ama o teu irmão simplesmente, diz assim: se você me ama, Jesus está falando.
se você crê que eu sou real, se você crê que eu sou o Filho de Deus, me coloca no lugar onde eu tenho que estar. E deixa eu te mostrar o que eu posso fazer através da tua vida. E o que eu posso fazer dentro da tua vida. Eu vou acabar, estou prometendo. Eu sou a videira, verdade. João capítulo 15, versículo 1. Essa leitura vai ser um pouco complicada, que nós vamos saltando versículos, ok? Quer tomar nota lá, Eduardo? João capítulo 15, versículo 1, 3, 5, 7, 9, 11. Eu sabia que ia chegar nesse ponto. João capítulo 15, e versículo 1, e vamos saltando, não vai ser adiante. Jesus diz assim, ó: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesmo não pode dar frutos, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, este dá muito fruto. Porque sem mim, Jesus falando, nada podereis fazer. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres, e vos será feito. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor, diz Jesus. Tenho-vos dito isso, para que a minha alegria permaneça em vós, e a vossa alegria seja completa. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua vida pelos seus amigos. Agora olha essa parte. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Se o mundo vos aborrece, sabei que, primeiro do que vós, me aborreceu a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. Estou prometendo que eu vou acabar, Mas deixa eu só terminar essa parte aqui. O que Jesus diz? Guardar os seus mandamentos. Um dos seus mandamentos é: ama o teu próximo, certo? Ama o teu próximo, é o que ele acaba de nos dizer. E ele diz assim: assim como uma vara, ela não pode dar frutos se ela não está enxertada na videira. Isso é uma coisa lógica. A partir do momento que você corta, ela para de dar fruto, essa vara morre. Vocês não podem fazer nada se não estão em mim. Assim que se vocês estão em mim, se vocês estão conectados em mim, vocês devem de dar frutos. E esses frutos devem de permanecer. Dá dando para entender essa parte? Mas a parte melhor é que ele diz assim: ei, você não me escolheu. Não é você que me escolhe. Eu já te escolhi antes. Porque quando ele pagou o preço, quando Jesus morreu, ele não fez uma lista. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, ao contrário do que muitas teorias pensam, e sei que de repente vai causar conflito agora, a predestinação não é aquilo que você pensa. Não é que existe uma lista daqueles que vão ser salvos. Não é isso. A palavra do Senhor diz assim, Jesus disse: eu não quero que nenhum dos meus se perca. Ele quer todos nós. Amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Como Jesus nos amou, meus irmãos. Dando um 10% do que ele poderia dar. Ou dizendo assim: olha, eu posso te salvar dos pecados grandes, mas dos pequenos você se arruma por aí e dá um jeito de te perdoar.
vai pagar uma penitência, vai fazer qualquer coisa. Foi isso que ele fez? Não. Ele pagou tudo. Tudo. Ele deu tudo. E é isso que ele pede. Ele pede tudo de você. Ele pede a totalidade tua. Aí você se engana numa coisa. A igreja de hoje, ela está se enganando de hoje. Você está enganando. As pessoas hoje, o mundo, ele está se enganando. Você lembra quando semana passada eu falei que é impossível nós vivermos no mesmo ambiente, porque as más companhias corrompem os bons costumes, que a palavra do Senhor diz? Vocês lembram disso? Não estou falando que nós temos que abandonar o mundo, fazer uma comunidade fechada e morar nela. Não, não é isso. É um engano nosso nós pensarmos que nós podemos conviver e ter o mesmo estilo de vida que as pessoas do mundo têm. Essa moda que ela está entrando nas igrejas, meus irmãos, isso não é algo saudável. Cuidado com isso. Cuidado com as modas dentro da igreja. Cuidado com aquilo que nós estamos permitindo entrar dentro da igreja. Ontem à noite nós falamos ainda. Só existe uma coisa que ela não passa de moda. Só existe uma coisa que ela vem sobre todas as coisas. É a presença de Deus. Quando a presença de Deus se manifesta. Quando nós sentimos a presença de Deus. Aquele que, se você não sabe do que eu estou falando, é porque você nunca sentiu. Se você não sabe se você não entende o que eu estou te dizendo, é porque você nunca sentiu isso. E deixa eu te falar, é algo bom demais. Tem duas coisas que é maravilhoso você sentir. Primeiro é o perdão de Deus na tua vida. E segundo é a presença dEle. Mas a presença dEle não deveria ser mais importante? É, mas só que o problema é que sem o perdão dEle eu não posso sentir a presença dEle. Problema. Por quê? Porque a palavra diz assim, que o meu pecado, as minhas falhas, aquilo que eu faço de errado, elas me afastam de Deus. Então, no momento que eu sinto o perdão dEle, que eu me arrependo dos meus pecados, eu tenho agora livre acesso ao Pai, eu posso chegar nele. E aí, meus irmãos, dependendo do tipo da tua busca, você vai sentir a presença dEle. Aí Jesus diz assim, olha se Jesus não tinha razão, pensando nos nossos dias atuais. Ele diz assim, se vocês fossem do mundo, na verdade ele começa antes, se o mundo vos aborrece, sabei que primeiro o mundo está me aborrecendo a mim, não é a vocês. É tipo lá no nosso trabalho, Adriana, eles não estão fazendo para nós, estão fazendo por causa do que nós levamos. Eles não estão aborrecendo você. Ele está aborrecendo aquilo que você tem dentro de você. Se você está agradando o mundo, se você quer cair bem para todo mundo, cuidado para não ser... Desculpa aí, Nicolas. Cuidado para não ser um crente Raimundo. Eu sei que você não pode traduzir isso. Um crente com um pé na igreja e um pé no mundo. Eu coloco o Nick numa situação delicada. Cuidado com isso. Não tente agradar, não tente a servir dois senhores. Não existe forma de você fazer isso. Por quê? Porque ele diz assim, se vocês fossem do mundo, o mundo não se aborreceria com vocês. Agora, como vocês não são do mundo, vocês são meus, não tem como você agradar a Ele. Vou chamar o grupo para cá. 6h32, hein? Chamar o grupo. Porque nós falamos do nascimento, certo? No nascimento veio o Salvador. Mas deixa eu ler uma passagem para você. Vamos lá em Mateus capítulo 27, 45 a 46.
A morte que trouxe vida. Eu gosto de falar essa passagem. A morte que trouxe vida. E desde a hora sexta, houve trevas sobre a terra, até a hora nona. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Que isso quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? E Jesus, clamando em alta voz, entregou o seu espírito. Aí nessa parte diz assim, ó: e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E o centurião que guardava com ele a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: verdadeiramente, esse era o Filho de Deus. Vamos nos colocar de pé, se você puder. Você sabe o que acabou de acontecer aqui agora? Do you know what just happened? O que acabou de acontecer aqui nessa leitura What just happened on where we read foi a salvação da humanidade. was the salvation of humanity. Esse véu do templo que se diz The veil that it's talking about here era algo que separava o templo, o santo, do santo dos santos. was something that separated the holy from the holiest. Existia um véu enorme, There uma was a cortina, very long curtain, e uma vez por ano o sacerdote ele entrava lá dentro. and once a year the priest would go inside, E lá dentro, the highest priest. o que tinha And inside of that era a place Arca da Aliança, was the Ark of the Covenant que simbolizava a presença de Deus. Era a that presença de Deus. represented the presence of God. Se o sacerdote entrasse ali em pecado, If the priest would go there in sin, ele entrava lá com uma corda assim amarrada na sua cintura, he had rope that was tied on his waist, porque se ele entrasse em pecado, ele morria lá dentro. because he was in sin, he would die right there. Aí, como ninguém mais podia entrar lá dentro, somente o sacerdote, And since nobody else would get in, just the highest priest, eles tinham que pegar por essa corda e puxar o corpo de lá dentro. they would need to pull that rope and pull the highest priest out. Aí, no dia que Jesus morreu, And on the day that Jesus died, essa cortina ela se abriu, ela se rasgou. that curtain, it ripped from the top to the bottom. Sabe o que isso significa? Do you know what that happens? Jesus está dizendo assim, ele disse, Deus disse assim, agora você pode chegar até mim. So that means that God was saying, now you can come straight to me. Mas a santidade dele não mudou, meus irmãos. But his holiness didn't change. Ele continua sendo o mesmo Deus santo e perfeito. He is the same holy and perfect God. A única diferença agora The only difference now é que quando ele olha para nós, is when he look at us, ele não vê o nosso pecado. he doesn't see our sins. Ele vê o filho dele. He sees his son. Nessa hora abriu o acesso. At that time, the access was opened. Mas em Marcos 16, 4 ao 6, But in Mark 16, 4-6, it says, e olhando viram que já a pedra havia sido removida, and looking, they saw that the stone was already removed. e a pedra era muito grande. And the stone was huge. Então as mulheres entram no sepulcro And then the women, they get into the tomb. e eles veem um jovem assentado à direita, And they see a young man sitting on the right. vestido com uma roupa comprida e branca. And he was wearing a long robe, white robe. E elas ficaram espantadas. And they were afraid. Porém ele lhes disse, não vos assusteis. But they said, don't be afraid. Buscais Jesus, o Nazareno, que foi You're looking crucificado. for Jesus, the Nazarene that was crucified. Deixa eu ver se você entendeu o que eu estou falando. Let me see if you understand what I'm saying.
Ele não está aqui. He's not here, Ele já ressuscitou. but he's resurrected. Acho que você não entendeu. I don't Ele think já that não you está understand. aqui. He's no longer here. Ele já ressuscitou. He's already resurrected. Porque tudo aquilo que o profeta Isaías tinha falado aconteceu. But because everything that the prophet said happened, E hoje nós somos salvos pela sua graça. and today we're saved by his grace. Hoje nós somos salvos pela sua graça. Não há Today we are nada, saved by his grace, and there's nothing, não há nada que você possa fazer there's nothing that you can do para merecer. to deserve it. Mas somente há uma coisa que você pode fazer But there is only one thing that you can do para ter ela. to receive it. É crer no Filho de Deus. It's to believe in the Son of God. Vamos louvar ao Senhor. Let's worship. Gesto simples de amor, um momentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. Não pôde deter, o sangue derramado foi. Ao terceiro dia ressuscitou. Seu nome é Emanuel, o Rei dos Reis. Senhor, um gesto simples de amor, no jumentinho triunfou. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias,
terra toda canta. a terra canta ao Messias. A morte não pôde deter, o sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou. Aleluia. Irmãos, eu gostaria de saber se existe alguém hoje aqui. I'd like to know if there is anyone here. Não importa o tempo que você tem de crente, não importa. Doesn't matter the time that you know Jesus, that you have been a Christian. No reino de Deus não tem seniority. In the kingdom of God, there is no seniority. Lá você não pode chegar lá e dizer assim, ó: eu sou 17 anos crente. There you cannot just come and say, hey, I have been 17 years a believer. Existe alguém aqui hoje que gostaria de renovar os seus votos com Jesus? Is there anyone here that would like to renew your commitment with Jesus? De repente, depois de você ouvir essa palavra, Maybe after you heard this word, você diz assim: eu estou precisando dar uma limpada. maybe you're thinking, yeah, I have to clean myself. O tradicionalismo tem tomado conta do meu coração. Tradition has been taking my heart. A religiosidade, ela tem tomado conta da minha vida. Religiosity has taken my life. De repente a tua fé, ela está minguando. Maybe your faith is going down, shrinking. Ou de repente, por todo o bombardeio que nós temos diariamente, And maybe just because of everything that's happening every day. todo esse bombardeio que se fala a respeito de Jesus, de crer, And what is being said about Jesus and what is becoming a believer. a tua fé está sendo questionada. Your faith is being questioned. Não dê as costas para Cristo. Don't give your back to Christ. Ele te amou com amor puro. He has loved you with a pure love. Ele te ama de tal maneira. He loves you so much. Ele te ama de tal maneira que ele se entregou por você. So much that he gave himself for you. Quando eu falo a respeito do sacrifício de Jesus, eu gosto de tentar imaginar aqueles cravos entrando nas suas mãos. When I talk about Jesus' sacrifice, I try to think about what he had to go through. Aquele o único que não poderia ser acusado estava ali sendo envergonhado e escarnecido. The only one that had no sin was there, being accused of something that he didn't do. E você sabia que ele não queria estar lá? And did you know that he didn't want to be there? Porque quando ele está orando, momentos antes de ir para a cruz, Because when he's praying, moments before he goes to the cross, ele começa, devido ao estresse que ele está passando, a suar gotas de sangue. he starts sweating blood because of the stress that he was going through. E aí ele diz assim para o pai: Pai, And he says to Father, Father, se for possível, passa de mim esse cálice. if it's possible, take away this from me. Mas aí ele diz assim: mas não seja feita a minha vontade, mas a But then tua. he says, don't do my will, but yours. Se ele desistisse naquele momento, ele não deixava de ser Jesus. If he would not go through that moment, he would not he wouldn't be Jesus. Se ele desistisse naquele momento, ele não iria para o inferno. If he had not gone through that moment, Mas quem he wouldn't teria o go to problema era hell. nós. Nós But we teríamos. would have the problem Porque nós não teríamos salvação. because you wouldn't have salvation. Mas ele diz assim: But then he says, não foi você que me escolheu.
was not you who chose me. Eu escolhi você I chose you porque eu te amo. because I love you. Se alguém quer renovar os seus votos com Ele So hoje, if you want to renew your commitment, aí no seu lugar você pode levantar a sua mão assim, ó. where you are, just raise your hand E nós vamos orar com você. and I'm gonna pray for you. Faça a oração comigo dizendo assim: Deus, So pray with me. It says, God, eu creio em Jesus como teu filho. I believe in Jesus as your son. Eu creio em ti, Jesus, I believe in you, Jesus, que tu vieste a essa terra, that you came to earth, que tu morreu, that you died. mas ao terceiro dia você ressuscitou. Third day you resurrect. E eu me arrependo dos meus pecados, And I repent for my sins. porque a tua palavra diz, Jesus, Because your word says, Jesus, que se com a minha boca eu confessar, if I confess with my mouth, serei salvo eu e a minha casa. I will be saved and as well as my family. Então, Jesus, So Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. write my name on the book of life. E eu me comprometo And I make a commitment with you de te servir, to Jesus, serve you até o último dia da minha vida. to the end of my days. Em nome de Jesus. In the name of Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus, In the name of Jesus. eu repreendo agora todo espírito de tristeza neste I lugar. rebuke every spirit of sadness in this place. Eu repreendo todo espírito de depressão neste I lugar. rebuke every spirit of depression from this place. In the name of Jesus. Se você quiser vir aqui na frente, eu posso orar por você. If you want to come to the front, I can pray for Porque a you. palavra de Jesus diz assim, Because the word of Jesus says que na presença dele, that in his presence, até a tristeza tem que saltar de alegria. even sadness needs to jump in joy. Se você quiser, vem aqui que eu oro por você. If you want, you can come and I will pray for you. A palavra do Senhor diz que os sinais seguirão os que creem. The word of God says that the signs will follow those eu who creio. believe, and I believe. Meu amado é o mais
Jesus. Te adoramos. Santo, santo, santo. Abra sua boca, adore ao Senhor. Não perca essa oportunidade de adorar ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Glórias ao teu nome, tu és digno, Jesus. Tu és digno, Jesus. Santo, santo, santo. Aleluias. Bendito é o Rei que vem em nome do Senhor. Toda a terra canta ao Messias. A morte não pode deter. O sangue derramado foi ao terceiro dia. Ressuscitou. Você poderia aplaudir bem forte ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Adore the Lord of Lords. Aleluia. Aleluia. Domingo que vem, não esqueça, dia 22, nosso culto de Natal aqui. So don't forget, next Sunday, December 22nd, it's going to be our Christmas service. Se você Come. trouxe a sua oferta, agora é o momento de você ofertar. If you had brought your offerings and tithes, this is the moment to do it. Você pode usar os QR codes se você We precisa. also have the QR codes on the envelope, so you can find those there on the, Você pode trazer no momento desse louvor. or during the time that we're going to be singing this last song.
you can bring it here. Eu vou estar orando pela sua oferta, pelo seu dízimo. I'm going to be praying for your offerings and your tithes E também terminando esse culto. and finishing this service. Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos por cada um que veio ofertar na tua casa. Father, in the name of Jesus, we want to worship you for Uma those oferta that de louvor came e uma oferta, to Deus, offer in your house. An entregando- offering of love, entregando parte daquilo que nós temos recebido de ti, Senhor. giving back to you just a small portion of what you have done. Repreenda agora, Senhor Deus, o devorador na casa And dos I teus filhos. rebuke the Abre portas de devil, trabalho. the lives of your servants. Prospera. Open doors of jobs, of work. Prospera os teus filhos. Prosper them. Dá-nos uma semana abençoada, Pai. Give us a blessed week, Cheios da tua presença. filled with your presence, Cheios da tua alegria. filled with your joy, Sabendo que tu pagaste o alto preço. knowing that you paid a great price. É em nome de Jesus que nós te louvamos. In the name of Jesus, we worship you. Que essa semana So that in this week, você possa sentir o amor de Deus. you may feel the love of God, Andar na graça com Jesus. walk in the grace of Jesus, E ser cheio do Espírito Santo. be filled with the Holy Spirit. Que Deus te abençoe em nome God de bless you Jesus. in the name of Jesus. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está. Vamos ficar de pé e Vazio adorar. está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está. Ele vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está. E vivo está. Declara. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está. E vivo está. Manjedoura vazia e a cruz também está vazia e o sepulcro vazio está. Ele vazio está. Mas eu quero com você declarar que o trono ocupado está. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está. E vivo está. Ele reina. Se Jesus reina e vivo está. E vivo está. Acusado foi, mas hoje é amado por mim. Desprezado foi, mas hoje é amado por mim. Machucado foi, mas hoje é amado por mim.
nem pendurado no madeiro.